Bom dia a todos, eu sou Luiz Antônio Langer, sou presidente do Secov Paraná, estou na live das 10h30, das 10h30 aqui na SIC, Associação Comercial de Cascavel. Olá, muito bom dia a todos, essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 24 de agosto de 2020, e o assunto da nossa transmissão de hoje, como a pandemia reconfigura o mercado de imóveis. E o nosso convidado é tecnólogo em negócios imobiliários, corretor de imóveis, perito avaliador e conselheiro regional do Cresce. É vice-presidente regional oeste do Secov Paraná e presidente do Sindicato da Habitação do Paraná desde 2018. Dono da LAL, atua no ramo imobiliário há mais de 24 anos. Ele é Luiz Antônio Langer. Muito bom dia. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer aí ao presidente Michel pelo convite de participar aí da live das 10h30 aqui da SIC para falar um pouco do mercado imobiliário aí na atual situação aí na pandemia que vivemos esses últimos meses. Eu sou o Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, e convido a todos, se tiverem dúvidas a respeito desse assunto, que é extremamente amplo e importante, por favor, que encaminhem as suas perguntas aqui para a gente, que na medida do possível o Luiz vai responder. Eu quero fazer uma menção especial ao pessoal do Facebook da SIC que nos acompanha, e estamos também com transmissão ao vivo pelo Instagram. E lembrando que esse conteúdo vai então subir e estar à disposição para consulta no canal de YouTube A SIC Cascavel. Luiz, nós estamos há 6 meses mergulhados numa crise extremamente difícil, dura e que provoca uma série de consequências, e muitas delas bastante graves. Que impacto especificamente a pandemia do coronavírus traz para o setor imobiliário? Bem, Jean e a todos aí que estão assistindo. Teve os impactos que teve e ainda vai acontecer no mercado foram muito drásticos, Primeiro a gente tem que separar um pouco das coisas do mercado imobiliário. Vamos falar primeiro na locação, lá em março, quando veio a pandemia, o mercado estava totalmente despreparado, vamos dizer assim, sem regras específicas, sem lei para atender o que vinha pela frente. Então a gente sempre ponderou que o bom senso era a melhor forma. As locações de imóveis despencaram, muitas desocupações, muitas negociações, até porque o futuro era incerto, a gente não sabia quando que ia voltar a trabalhar, de que forma que ia voltar a trabalhar. Então, no primeiro momento, eu falei assim, deu muito trabalho no mercado, justamente por quê? Por causa das negociações. Se a gente for falar assim, nas locações comerciais, praticamente 100% das locações teve renegociação, Como não tinha uma regra específica para a gente renegociar esses aluguéis, era muito em relação realmente ao bom senso de proprietário e de inquilino, que tinha aqueles casos que fecharam definitivo, teve outros que fecharam temporário, tem uns que estão fechados até hoje, ao longo desses 6 meses aí ainda continuam fechados, sem atividade. Então era a negociação que a gente abria, no primeiro momento, vamos falar assim, vamos negociar por 3 meses, ou vamos negociar por 1 mês, por 2, por 3, por 4, e conforme a coisa vinha acontecendo, a gente vinha negociando. Hoje praticamente já as coisas já retomando, muita gente já cessou esses descontos, já estão pagando a normalidade. Teve uns que negociou e vai continuar esse valor reduzido por um tempo. Tem outras situações que não retomaram a atividade e ainda estão
com carência, enfim, teve um impacto assim significativo no mercado de locação, né? E eu sempre falo assim que os mais ponderados, quem faz conta, que leva a coisa controlado na ponta do lápis, esse já entregou seu imóvel lá atrás, justamente vendo a situação que viria pela frente. Até hoje, eu falei, 6 meses depois, a gente continua tendo entrega de imóveis, né? Porque eu sempre falo assim, para o empresário fechar sua atividade é uma iniciativa muito difícil para ele, porque às vezes é uma atividade de uma vida que você tem que tomar decisão assim em 30 dias, é complicado, né? Mas a gente vê que as coisas, como se diz aqui no interior, né? As abóboras se arrumam no caminho. Então as coisas já estão começando a se alinharem, né? O pessoal retomando as atividades, não é mais o que era no passado, né? Já com bastante moderação, algumas com muitas dificuldades, mas a coisa já está retomando. O que a gente vê no mercado de locação é que nós estamos apenas no início, né? Estamos aí nos 6 meses, muita água ainda vai correr por baixo dessa ponte e muita coisa ainda vai mudar ao longo do tempo, né? Por outro lado, se a gente for falar no mercado de venda, também foi a mesma coisa, né? Logo no início estava todo mundo desesperado, porque nós já vimos na retomada do crescimento, na retomada das vendas, e daí vem a pandemia, joga, vamos falar assim, um balde de água fria, porque daí como é que você vai comprar imóvel para quê? Para locação que não tem locação, para morar, você não sabe com a pandemia se você vai poder ocupar, que tipo de forma, então ficou bem incerto, né? Agora não, agora já na retomada, agora pelo menos a gente consegue ver o futuro, ter uma visão diferente, né? Então os impactos para o mercado foram drásticos e a gente ainda acha, sabe, já que muita coisa ainda está por vir, nós estamos apenas no início, né? Até hoje vai para sair aí os demonstrativos, os números de mercado, para a gente realmente ter uma situação mais, vamos dizer assim, mais pontual e mais direcionada de como o mercado vai agir daqui para frente. Muito bem. Esse é o Luiz Antônio Langer. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham pelo Facebook e também pelo Instagram. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, segunda-feira, 24 de agosto de 2020. E o nosso assunto, como a pandemia reconfigura o mercado de imóveis. Então você falou de uma maneira assim, bastante detalhada a respeito dessas questões de um primeiro momento de impacto da pandemia no setor. Mas o que eu gostaria, Luiz, é que você colocasse aqui exemplos de valores ou percentuais de quanto, no auge dessa crise, né, reduziram, por exemplo, os valores dos aluguéis. Se esses valores, você falou que em algumas negociações ainda esses valores menores ainda seguem, mas e outra coisa importante, como é que está a questão da inadimplência em relação à alocação de imóveis? Olha, Jean, como eu falei assim antes, não existe uma regra específica para redução dos valores, né? Cada caso é um caso, porque como vamos dizer assim, os segmentos são muito variados, eu vou dar alguns exemplos, né? No primeiro momento, se você pegar assim, por exemplo, quem trabalhava no ramo de alimentação, né? Esse foi um segmento que sofreu muito, né? Então assim, não tinha uma regra, fechou, vamos dar 100% de carência, vamos dar 50%, até porque teve nesse próprio segmento, teve gente que parou de atender ao público, mas aumentou o delivery, continuou trabalhando e mudou, vamos dizer assim, mudou o jeito de trabalhar. Em vez de atender na mesa, atendeu o delivery. Então, de média, eu falo assim, teve uma redução aí de 50% dos aluguéis.
né? Mas teve casos que foi 30, teve casos que foi 20, teve situações, que nem eu falei, que foi 100%. Eu vou te dar um outro exemplo, quem trabalhava com a área de eventos, de festa, né? Locação de traje para festa, de vestido de noiva, esses estão fechados até hoje. Esse segmento não retomou, porque não pode ter aglomeração, então esse segmento praticamente estão tendo 100% de carência. Claro, salvo algumas negociações entre proprietário e inquilino, né, para pagar um pouquinho também, porque muitos proprietários é um complemento de renda à locação, né, eles vivem também da locação, então assim também não pode deixar desamparado, e normalmente quem é dono de imóvel são pessoas de mais idade, principalmente o imóvel comercial aí que é para locação, então é um complemento de renda, eles também não podem ficar sem receber o aluguel. E a gente fala assim, como não existe uma lei específica que obrigue um percentual de desconto, não, é a livre negociação, né? Então cada caso é um caso, na indústria um, o setor de alimentação é outro, vestuário, então cada caso é um caso que foi muito bem pontuado, e eu falo assim, e muito bem administrado. Acho que as duas partes entenderam a dificuldade. Até você perguntou aí em relação da inadimplência. No primeiro momento a gente estava assustado realmente, porque a gente não tinha noção de como iria ficar o mercado. Mas agora a gente já está vendo que assim, como um empresário brasileiro, ele é muito correto nas suas contas, né? Nós que tínhamos lá 3 a 5% de inadimplência, a inadimplência subiu 1,4%. Então, assim, praticamente insignificante ao tamanho da pandemia, né? As pessoas estão honrando seus compromissos, estão pagando com essas negociações, porque, eu vou falar assim, os próprios sindicatos bateram forte, né, que a melhor forma realmente é o desconto, pelo menos você dá a oportunidade do teu inquilino permanecer no mercado e você está recebendo. Porque o que adianta você insistir, você querer receber, você perder o seu inquilino, e quanto tempo você pode demorar para depois retomar a locação, né? Então eu falo assim, o bom senso foi o que fez as coisas não saírem assim para um caos total. Que a princípio a gente via como um caos, mas eu acho que a coisa ao pouco foi voltando a sua, não dizer assim que vai voltar à normalidade do que era no passado, vai ser muito difícil, mas pelo menos as pessoas definitivamente não acabar com a sua atividade, né? Muito bem. Ele nasceu em Cascavel, tem 55 anos, é casado e pai de 2 filhos. Luiz Antônio Langer, o presidente do Sindicato da Habitação do Paraná, é o convidado da live das 10h30 de hoje e fala com a gente sobre como a pandemia reconfigura o mercado de imóveis. Luiz, você atua nesse mercado que é tão empolgante, fascinante há praticamente 25 anos, né? O que essa crise trouxe e que você jamais enfrentou e que jamais pensou que veria no mercado de imóveis? Alguma situação inusitada que você tenha enfrentado ou que ouviu, né, que algum amigo de ramo, né, enfrentou? Então, como eu atuo aí há vários anos no mercado, a gente passou meio por tudo, viu, Gé? Se eu falar assim, lá nos anos 80, onde não tinha crédito imobiliário, né? O mercado era comprar para quem tinha recurso, você não tinha recurso de crédito imobiliário. Passamos aí nos anos 90 aquela inflação de 50%, 70% ao mês, mas com essa pandemia isso é inédito, vamos falar assim, né? Foi uma coisa que pegou a gente totalmente despreparado no mercado, né? É uma coisa que veio, eu sempre brinco que é um estado de guerra, que a gente está
guerreando com um inimigo invisível e só com o toco da espada, né? A gente fala assim, é até inusitado, mas é uma situação bem, bem complicada. Mas o que me deixa satisfeito é que houve um entendimento de ambas as partes, né? Tanto, vamos dizer assim, tanto o proprietário quanto o inquilino, eles viram que estavam no mesmo barco, né? Não adianta eu explorar o meu inquilino, ele não vai permanecer no imóvel, né? Ele vai desocupar e depois eu vou alugar para quem? Pode ser que eu demore 30, 60, 90, 6, um ano. Na verdade, ainda a gente não tem uma visão assim de futuro para poder falar com clareza, né, que não, a coisa vai ser assim daqui para frente. Não, né? Então, esse momento que a gente está vivendo hoje da pandemia, eu vou falar assim, para mim é o mais inusitado desses últimos, vamos dizer assim, desses últimos 25, 30 anos aí que eu estou no mercado. A falta de crédito no mercado, até, vamos dizer assim, a gente passou por isso. Os juros altos, o mercado se adequa, mas a situação de você não poder abrir a tua empresa, né? De você estar restrito, trabalhar home office, né? Sabe, hoje as modalidades mudaram, as empresas vendendo via virtual, os e-commerce, né? Eu até falo assim que são os nomes muito bonitos, muito americanizados que surgiu aí ultimamente, trabalhar online, e-commerce, sabe, até cômico, né, para gente que é do interior, mas é a nova modalidade, né? É a nova realidade que a gente vive hoje. Então muita coisa vai mudar, as próprias empresas vão ter que repensar o seu novo jeito de trabalhar, né? Os grandes espaços eu vejo que hoje vai ser algo assim que as próprias empresas elas vão vender hoje muito online, muito pela internet, né? Eles vão fazer as suas ofertas, o espaço físico, a tendência de redução realmente, você dispor muito só para você praticamente dizer que você tem a empresa fixa, né? Então vai mudar muito, os autônomos, vou dizer assim, vão voltar a trabalhar em casa, os profissionais liberais, quem tinha, eu sempre dou exemplo aqui, eu dou numa categoria específica aí de advogados que tinham seu escritório em andar, com secretária, com internet, com condomínio, com aluguel, com toda a despesa fixa. E hoje trabalha, todos os processos hoje são virtuais, né? Então ele não parou de trabalhar, ele foi para casa, tirou um quartinho lá, está trabalhando igual, as coisas não pararam. Então vai mudar muito a mentalidade, não só deles, como várias profissões aí vão ter que se adequar à nova realidade. Coisas que iriam, vamos dizer, mudar ao longo de 10 anos, está mudando aí ao longo de 6 meses, um ano, foi muito rápida essa mudança. Então, vamos falar assim, desses 25 anos, 30 anos aí de mercado, a pandemia realmente foi algo assim inusitado. Ela veio para mudar muito o costume, a realidade, até o teu jeito de pensar e o teu jeito de viver também, sabe? Até porque hoje você vai precisar de mais espaço, quem tem filhos pequenos vai procurar outras coisas, o que estava inverso, né? A gente fala assim, o que acontece nos grandes centros, que as pessoas não queriam mais espaço. Eu até achava um absurdo que quando eu ia para São Paulo eu via lançamento de prédios lá com apartamentos de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, e era o que estava vendendo, que era uma nova realidade. Eu acho que hoje já vão repensar nos projetos e mudar, né? Então a pandemia realmente veio para dar uma chacoalhada aí no mercado e uma mudança. Luiz Antônio Langer, o presidente do Secov Paraná, é o convidado da live das 10h30 desta segunda-feira, 24 de agosto. E o nosso assunto, como a pandemia reconfigura o mercado de imóveis.
Luiz, a gente recebeu uma pergunta aqui do Dr. Charles Lustosa, que atua na Mediasic, que é a nova Câmara de Mediação e Arbitragem aqui da SIC, uma parceria da Associação Comercial com a Mediarb, que criam, né, esse instrumento para facilitar essas questões judiciais. O que ele está pedindo é justamente nessa linha, com o aumento da demanda nos conflitos, né? Claro, muita negociação, mas também conflitos em relação à questão dos aluguéis de imóveis, enfim, contratos, né? Como a Câmara de Mediação pode ser útil ao mercado imobiliário nesse momento? Boa pergunta do Charles. Eu fui um dos incentivadores aqui, já várias diretorias, para a criação da Câmara de Mediação. Isso funciona muito bem, eu acho que era uma necessidade da própria cidade. Aí, parabéns à SIC aí pela iniciativa de colocar a Câmara, mais um produto aí pro cascavelense, pro associado. A grande vantagem da Câmara de Mediação é a agilidade, né? É a agilidade, não resta dúvida, né? Porque quando você tem um conflito, se você for recorrer ao judiciário, ele mesmo, como advogado, sabe disso, a demora que até para você marcar uma audiência de instrução, né? Vamos dizer assim, é um processo que pode demorar muitos e muitos anos. E na mediação, vamos dizer assim, é muito ágil. Você, desde que, eu sempre falo assim, do mercado imobiliário, desde que você tenha cláusula contratual, onde diga lá que o conflito tem que ser feito na Câmara de Mediação, é muito rápido. Você notifica as pessoas para vir para o acordo. E olha, nós temos dentro do sindicato em Curitiba, a Câmara de Mediação, e nós temos 93% de acordo. É muito raro não sair com um acordo, sabe, Charles? Porque o brasileiro ainda, vou dizer assim, ele é aquele de boa fé. Quando você senta na frente, não é que às vezes ele deixa de pagar por dificuldades realmente, mas quando ele senta para fazer uma negociação, um parcelamento, alguma coisa, ele vai pagar a sua dívida. A gente vê em relação ao aluguel, que às vezes para você ter um despejo, você demora aí um ano, né? Numa mediação você pode resolver aí com 30, 60, 90 dias, aí no máximo você resolve a situação. Então, mais uma vez, parabéns aí à SIC dessa nova iniciativa, né? E para os associados, realmente tem uma ferramenta na mão hoje para resolver os conflitos muito ágil, né? A Câmara traz agilidade, que eu acho que isso é o essencial aí para quem quer resolver realmente um problema. O Luiz, você já colocou aqui para a gente um panorama, né, de como essa reconfiguração do mercado acontece, mas a gente gostaria que você apontasse o seguinte: quais são os sinais que indicam para a recuperação, o que está recuperando de uma maneira mais rápida, a alocação ou a venda, e também quanto aos valores, né, tanto de aluguel, você já falou um pouquinho, como principalmente de venda. Como é que está isso? Você disse, antes da gente começar essa entrevista, que em alguns imóveis, inclusive, para surpresa de muitos, né, os valores estão até mais altos, né? Eu gostaria que você comentasse, então, essa situação toda. Então, Jean, a alocação, eu vejo assim que ela ainda vai demorar um pouco para a retomada, porque é a lei de oferta e procura, né? É nítido aí, se você andar pelas ruas, você vai ver a quantidade de opção que tem para locação. E que a gente fala assim, quando tem muita oferta, normalmente se diminui o preço. E até em resultado da retomada da economia, de você gerar empregos, então essa vai demorar um pouco mais. O que nos surpreende muito é em relação à venda, sabe? No primeiro momento a gente achou que ia voltar lá no passado, sabe, vamos dizer assim, na bolha imobiliária, que estava sobrando imóvel, mas o que a gente está vendo no mercado é totalmente o inverso,
né? Em relação à venda, o que está favorecendo muito a venda de imóvel? Claro, eu sempre falo assim, as famílias normalmente compram 1, 2 imóveis na vida, né? Então às vezes elas não olham muito a economia, o valor, compram muito por empolgação, localização, né? Muita gente estava esperando com essa bolha baixar preço, diminuir preço para daí fazer uma aquisição. Eu vou falar assim, tinha muita demanda represada. O que está ajudando hoje? Juros baixos. Historicamente, nós nunca tivemos os juros nesses patamares que estão, abaixo dos 7% ao ano, né? A rentabilidade das aplicações financeiras despencaram. Quem vivia de especulação imobiliária, aliás, especulação com o dinheiro, hoje não tem mais, ele tem que colocar o dinheiro dele em algum outro segmento produtivo, e a gente fala assim, e a bola da vez realmente é o imóvel. Por quê? Porque ele ainda pode comprar, achar oferta abaixo do preço de mercado. Quem está capitalizado nunca teve tão bom para comprar, porque ele pode comprar oportunidades, porque como tem muita gente precisando vender imóvel, necessitando realmente, ele pode fazer uma boa aquisição, né? Então, assim, isso é o que vem favorecendo o mercado de venda, né? Em relação aos preços, a gente vê que se você se basear aí no preço do metro quadrado novo, que é o custo construtivo, que o cara tem que comprar o terreno, construir os encargos, o material, me desculpa, isso não vai baixar de preço. Pelo contrário, a gente está vendo esses últimos meses no mercado o aumento dos materiais de construção, cimento, ferro, sabe? Isso vai ser repassado para o consumidor. Então, realmente, eu acredito que o preço, eles vão gradativamente, que é o custo de produção, eles vão ter um pequeno aumento, mas vai ter aumento sim. Só que eu falo assim que as oportunidades agora, quem está capitalizado, é a hora de pegar aquele cara que está, desculpa assim, precisando vender, né? Mas a hora que quem precisa vender o seu imóvel, ele vai ter que comprar a preço de mercado, né? E com esses juros baixos, muita gente que estava pensando em comprar, é o que a gente fala assim, que é a demanda represada, né? Esse cara não comprava porque os juros estavam altos, estava esperando. Não, esse está... graças a isso é que o mercado de venda está nos surpreendendo, sabe? Está se vendendo muito bem, com preços assim, na medida de quem precisa vender e quem quer comprar. Eu acho que estão se juntando as duas formas para poder concretizar as negociações, né? Uma coisa que a gente vê muito que está acontecendo hoje é a permuta, né? É aquele que tem um apartamentinho de 2 quartos, ele precisa hoje de um home office, né? Precisa de um cômodo a mais ou de uma sacada a mais para ele não ficar fechado. Então ele está dando o imóvel dele mais um tanto de dinheiro, financiando, indo para um imóvel maior, né? E ou vice-versa também, aquele cara que precisa vender o seu imóvel, né? Ele, para não ficar sem um imóvel, ele pega um imóvel menor, pega uma quantidade de dinheiro para resolver os seus problemas. Então isso está muito comum nas negociações hoje, né? É a troca, né? Então, para nossa surpresa, o mercado de venda deu assim uma reagida. E são alguns pontos também, além do juro baixo, principalmente na nossa região aqui, já é o preço da soja, sabe? Que nem a gente fala assim, quando você pega historicamente o soja hoje a R$100, chegou a R$110, nunca teve esse valor. Quando você transforma o produto em moeda, o poder de compra do agricultor é muito forte, né? Então a gente sempre brinca assim, agricultor com dinheiro
não fica carro novo em revenda, não fica maquinário em revenda, não fica imóvel na praça, né? Então hoje um dos fatores também é essa alta aí do soja que vem ajudando muito o mercado imobiliário. Luiz, você tocou num assunto interessante aqui, que em função, claro, o mercado da soja está valorizado e tudo que se refere a agronegócio está num momento muito, muito bom, e isso é excelente para a economia brasileira. O Brasil, felizmente, é um país que tem isso, muitos outros países não têm nenhuma alavanca de retomada, e o Brasil, felizmente, tem o agronegócio que vai ser, mais uma vez, o puxador para tirar o Brasil da crise, né? Mas, infelizmente, nós temos cenários de pessoas com dificuldades que estão tendo que vender os seus imóveis, como você disse, para honrar muitos compromissos e muitas situações inesperadas que a pandemia trouxe. Com essa experiência que você tem de mais de 25 anos na área imobiliária, quais são as melhores estratégias para vender um imóvel de forma rápida? Isso é muito relativo, Jean, sabe? Porque o imóvel, a gente sempre fala assim, hoje são alguns fatores que vendem o imóvel, né? A gente fala assim, não é somente preço, né? Preço é um condicionante, mas é localização, tá? É acabamento, tem vários fatores, né? Mas hoje a gente sempre brinca que eu, como sou mais antigo do mercado, eu sou do tempo quando você vendia imóvel através de classificados de jornal, né? Normalmente a gente chegava na imobiliária, pegava o classificado para ver o que tinha de oferta nos classificados, né? Hoje, desculpe assim, nem existe mais classificado, são muito poucos, as pessoas nem lêem mais jornal, essa é a grande verdade. Hoje as mídias digitais o grande vendedor do seu imóvel, né? Quem faz um trabalho de divulgação nas grandes mídias, nas mídias sociais, é que obtém um melhor resultado, né? Porque hoje é costume, e muito mais com a pandemia, que as pessoas estão tendo tempo de navegar nos seus computadores, aí, de passar horas e horas procurando. Eu vou falar assim, as mídias digitais hoje são o que está tendo um grande sucesso de venda. Claro que eu sempre falo que o imóvel não é uma mercadoria de prateleira, que o cara olha e compra, não é que nem comprar um sapato, né? Por mais que você veja na internet, hoje tem muito, Photoshop, que deixa até as coisas muito bonitas na apresentação, mas quando você vai ver realmente não é tudo aquilo, e o imóvel tem essa característica. Por mais que você olhe e tudo, são valores assim muito significativos, você não compra por empolgação, você vai, você olha, você analisa, e são poucas as vendas que você faz que a pessoa compra por empolgação. Normalmente se compra por necessidade. Então eu vejo que hoje o grande vendedor de imóvel hoje se chama mídia digital. Essa hoje é o que vai, quem sabe usar a ferramenta melhor, ele vai ter mais sucesso na venda. Muito bem. Luiz, você sempre disse que o imóvel, se não o melhor, é um dos melhores investimentos, né, historicamente no Brasil. E pelo que você está relatando aqui, ele segue em alta, ou seja, essa sua afirmação segue verdadeira, né? E diante desse contexto, você está dizendo também que agora é a hora do comprador, né? Mas em algum momento vai chegar a hora da venda também, de vender bem o imóvel? Eu sempre cito isso, gente, nós nos conhecemos aí há muitos anos, né? E levo comigo, eu tenho um ditado que diz, né? Quem compra terra não erra. Talvez você pode perder num primeiro momento, né, fazendo uma aquisição, assim, às vezes até meio sem pensar, meio na empolgação, mas o mercado imobiliário, né, principalmente no Brasil, ele é muito ágil, né? A valorização ela vem ao longo dos anos, você dificilmente
você acaba comprando um imóvel e perdendo dinheiro. Até porque, se nós for falarmos aqui na nossa região especificamente, eu falei Cascavel, com 69 anos de idade, ela está apenas gatinhando como cidade, né? Ela tem todo o potencial de crescimento no mercado imobiliário, e eu dou sempre alguns exemplos, né, de imóvel que as pessoas compraram aí há 50 anos atrás, quando a Avenida Brasil era uma BR ainda. Comprou um imóvel na frente da catedral, deu um Jeep de entrada e mais um pouco de dinheiro. Hoje o imóvel vale uma fortuna. Isso vai acontecer ao longo dos anos nos empreendimentos. A cidade vai crescer, vai ter valorização. Claro, alguns bairros vão valorizar mais do que outros, né? Salvo algumas construções que desvalorizem, mas isso é muito pouco, a desvalorização, né? O que acontece no imóvel ao longo dos anos, quanto mais gente está morando, mais ele valoriza, porque é a lei da oferta e da procura, né? Eu preciso comprar um imóvel, mas tem 2, 3 só à venda no local, o preço vai ser diferente do que um que tenha 50, 100 de ofertas, né? Então, eu sempre falo assim, imóvel é moeda forte, né? É aquele negócio que ninguém te toma, ninguém te tira. Tinha-se um medo um tempo atrás das invasão de terra, de você perder o imóvel por uma invasão, mas a gente já está vendo que isso está mudando no país, é uma segurança do direito de propriedade, sabe, de você ter, porque você paga os impostos, então você é o dono. É muito ruim de você perder um imóvel para alguém que invadiu, né? Um pouco diferente de aplicação, que hoje está bem, amanhã não vale nada, é papel, você não usufrui, né? Então, eu ainda continuo com a minha convicção que imóvel é moeda forte, imóvel é um segmento que quem compra jamais vai perder dinheiro, principalmente na nossa região. Vamos falar assim, que a gente vive um momento de pandemia, mas ainda o nosso agronegócio é muito forte, né? Aqui o que se planta dá, né? Eu falo assim, e o que a gente tem é o que o resto do mundo quer, né? Que é a comida, né? Que é a produção, e isso nós somos campeões aí de produtividade. A gente é recorde em recorde em cima de produção, a tecnologia vindo cada vez mais forte. Eu até sempre brinco, né, que como eu sou nascido aqui em Cascavel, meu avô, quando veio para cá e derrubou a mata e plantou, colhia 40 sacos. Veio meu pai com um tratorzinho, né, mecanizou a terra, foi para 80. Daí vim eu com curva de nível, plantio direto, foi para 120. Né? Meu filho hoje, com a tecnologia de precisão, com GPS, com essa maquininha, já está passando dos 200, sabe? Então, vou falar assim, a bola da vez eu vejo que o agronegócio e a construção civil são duas coisas que vai retomar o nosso país. A construção civil é porque ela emprega muito, o nosso déficit habitacional é muito grande, né? Se o governo, vou dizer, já está fazendo a parte dele, colocar crédito no mercado e o pessoal voltar a ter o trabalho, não segura mais. É a coisa que tem tudo para ir para frente. Luiz Antônio Langer, o presidente do Sindicato da Habitação no Paraná, é o convidado da live das 10h30 de hoje. Quero mais uma vez agradecer quem nos acompanha pelo Facebook, e estamos ao vivo também pelo Instagram, a SIC Cascavel, e reforçar que esse conteúdo vai estar à disposição para consulta, né, permanente depois no canal a SIC Cascavel do YouTube. Você falou antes da questão realmente da taxa de juros, né, com a Selic a 2% ao ano. A gente conversou lá no começo que já chegou a 14%, 15%, ou seja, uma diferença brutal, e que isso favorece o mercado imobiliário. Mas as outras medidas acessórias, hein, Luiz, como crédito fácil e principalmente redução de burocracia para facilitar a compra de imóveis, isso está chegando também?
Jean, tá vindo muito rápido, sabe? Até a Caixa tá agora deve entrar nos próximos dias aí a aprovação online, né, de você fazer todo o processo de habitação, tudo pelo sistema, né? Então, assim, o crédito imobiliário, que isso é essencial para o mercado. E se nós pegarmos aí, por exemplo, o mês de junho, bateu recorde de crédito para o mercado imobiliário, sabe? Selic a 2%, gente, como você mesmo disse aí, que já chegou aos patamares aí de 14,5%, hoje a 2%, isso favorece muito a aquisição do imóvel, porque o imóvel é uma dívida a longo prazo, ela não é para 30, 60, 90, um ano. Normalmente os financiamentos habitacionais aí são 20, 30 anos. Né? Então, quando você pega uma taxa de juro alta e você vê o que vai te custar esse imóvel, fazem as pessoas realmente repensarem em comprar o seu imóvel. Por que a retomada de vendas está acontecendo? Justamente um desses fatores é a Selic a 2%. Né? Selic a 2% ao ano, se você pegar aí, é claro que a taxa de juro habitacional está abaixo dos 7%, mas para nós seríamos aí o ideal, que é o que gira na Europa, nos Estados Unidos, aí numa média de 3,5% ao ano. Aí o que nós tivermos de imóvel nós vamos vender, porque o que precisa é a manutenção do emprego. Com essas taxas de juro, tendo emprego para as pessoas poderem comprar e pagar, a casa própria é o segundo maior bem de consumo, né, das pessoas querendo. Primeiro a alimentação, o segundo é a casa. Né? Aí realmente vai movimentar ainda mais o mercado. Né? As facilidades hoje para a pessoa adquirir o seu imóvel, claro que a gente sempre fala assim, não adianta hoje, as coisas estão muito práticas, não adianta você querer burlar o sistema, você querer fazer uma coisa, não, eu aumento o valor do imóvel para sair a diferença. Isso não funciona mais. O financiamento, eu vou dizer assim, não é mais para amador. Você não pode, você tem que fazer realmente um planejamento orçamentário do que você ganha, tirar um percentual disso para pagar o seu imóvel, porque a gente vê hoje quem fez o financiamento nos seus extremos, nos limites, comprometendo muito a sua renda, hoje ele está com dificuldade de honrar o seu compromisso. Né? Então, assim, tem que fazer bem um planejamento, porque o financiamento não é para um ano, normalmente é para 20, 30 anos e as coisas mudam. A pandemia é um resultado disso. Né? Quem diria que ia acontecer o que aconteceu? Eu falei assim, eu vejo que para o financiamento habitacional é essencial a retomada do emprego. Né? Vamos dizer assim, o funcionário público que tem o seu emprego garantido, esse não é o problema, e esse está sendo hoje o grande comprador do imóvel. Né? Mas o assalariado, aquele que tem a incerteza do seu emprego, esse ainda não pode comprar o seu imóvel. Esse ainda está, vamos dizer assim, ainda é um segmento que vai crescer com a retomada do emprego. Muito bem. Luiz, uma outra questão interessante nesse contexto todo é que está existindo uma reconfiguração principalmente nos imóveis comerciais. E você falou de uma tendência, antes da gente começar esse nosso encontro, muito forte e que isso vai trazer um impacto bastante significativo, né, que é o coworking. Que leitura que você faz disso? Então, a gente vem vivenciando isso no mercado, principalmente no mercado comercial. Né? Eu até comentei contigo antes que a gente está vendo esse segmento como um crescimento aí no mercado de locação,
porque hoje, como as pessoas estão trabalhando home office, né, trabalhando online, ele precisa às vezes de um espaço temporário, não definitivo. Então, o coworking é uma opção, né, de aluguel compartilhado ou aluguel por hora, né, e isso já está acontecendo nos grandes centros, né, a Espanha mesmo, alguns fundos imobiliários estão transformando os prédios em coworking para alugar espaço por hora, né? Então, assim, muitas empresas estão fechando realmente os seus espaços que não há necessidade e locando. Eu vou dar aqui um exemplo, que é o Banco do Brasil, que tinha 24 prédios locados, está entregando 5 desses prédios. Vai mudar muito, vai começar a alugar o coworking, né? Porque daí você aluga por hora o espaço que você precisa. Você não tem a necessidade de ter uma despesa mensal, sendo que você vai ocupar muito pouco. Então tem muita coisa que vai mudar no mercado de locação, né? A gente sempre brinca, aqui até no interior não é tanto, mas vamos falar assim, o Quinto Andar, que era uma plataforma de locação que estava voando aí, vamos dizer assim, no mercado de aluguel, está com uma inadimplência alta, com problemas, né? O Airbnb, que era a maior plataforma de locação, quebrou em 6 meses porque acabou as locações, né? As grandes redes, né, diminuindo o seu espaço, trabalhando muito no e-commerce, né? Então, assim, o que ele precisa é de um barracão grande para ter o seu espaço. Ele não precisa mais daquele espaço que era o espaço preferido pelas grandes redes, que era nas avenidas, as principais avenidas, espaços grandes. Isso é uma coisa que vai mudar muito no mercado. E algumas coisas vão surgir novas, né? O que eu dei o exemplo aí do coworking, do compartilhamento de espaços. Eu acho que isso vai acontecer muito, muitos profissionais se juntarem num único espaço, né? Para dividir as suas despesas. Então, são mudanças que tá vindo para o mercado, que a gente vai começar a pensar diferente e agir diferente. Até o próprio profissional, entendeu? Ele entender que existe... um exemplo, vamos falar de novo no advogado, ele precisa fazer uma audiência em Curitiba, né? Ele precisa juntar uma petição, alguma coisa, ele vai, aluga lá por 1 hora, 2 horas o espaço, né? Ele não precisa ter um local pago mensal para ele atender isso. Não, ele vai num espaço, ele tem lá o espaço de reunião, ele tem o cafezinho, ele tem a internet, ele tem o telefone, ele tem tudo que pode atender ele. Então são coisas novas que estão vindo para o mercado e muito favorável também, né? Como a gente é do mercado, a gente sente desses espaços está vazio, mas eu vejo que ao longo do tempo isso também vai retomar, porque o que a gente sente muito hoje no mercado já não é tanto, às vezes a gente olha as lojas vazias e fala, mas essa empresa fechou. Não, nem sempre ela fechou. Às vezes ela está migrando para um outro espaço, reduzindo o valor, né? Reduzindo o espaço. Eu dou sempre um exemplo. Se você for na Avenida Brasil, você vai ver vários imóveis vazios. Mas se você for na Carlos Gomes, você já vai ver que a quantidade é menor. Porque esse cliente que desocupou da Brasil, ele migrou para Carlos Gomes, para Tancredo, ela migrou para uma rua que é metade do valor, mas é próximo, ele não fechou a sua atividade, ele migrou para um outro local. Claro que muitas fecharam realmente e não reabrem mais, mas assim que retomar, a gente também vai ver muito segmento novo surgindo no mercado, né? A gente vê aí algumas coisas que a gente nem imaginava, né, que isso tinha um resultado, mas eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, energia solar, né? Era um segmento que ninguém sabia e hoje está assim, todo mundo quer colocar na sua casa para reduzir, está tendo um crescimento
muito longo. Outro exemplo, se eu falar assim, cursos profissionalizantes online, que ontem muitas escolas fechadas, mas tem muito cursos online saindo no mercado, abrindo escolas nesse sentido, né? Farmácia que vinha numa outra, sabe assim, muitas redes montando espaços, procurando espaço. Então assim, eu sempre brinco, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então nem todos os segmentos realmente pararam, tem muito segmento aí que está muito bem, obrigado, está retomando assim muito forte, né? E essas modernidades vão vir. O cowork é isso, é um exemplo de uma coisa que vai vir forte no segmento de locação nos próximos anos aí. Luiz, nós temos uma pergunta aqui da Carol Wilnes, que é a seguinte: você acredita que esse perfil de locação, diante desse contexto todo que você colocou de mudança, né, se estenderá também para a área da saúde? Olha, o tanto assim, ó, se a gente der um exemplo, aqui em Cascavel especificamente, teve um lançamento aí de um edifício na área de saúde especificamente, que era uma necessidade da nossa região. Eu até, mesmo com a experiência que eu tenho, eu achei que era um momento errado que o pessoal lançou isso, e a gente vê que foi um sucesso de vendas, né? Ao inverso do que a gente pensava no mercado, ele já está com mais de 60% vendidas unidades. Então eu vejo que muito, até na área aí de saúde, claro que vai mudar, né? Essas clínicas grandes de repente vão para um espaço próprio, que é o que está acontecendo hoje, que é o prédio que ali vai atender praticamente todo o segmento, né? Você vai lá, você tem no próprio local, você tem o raio-x, você tem o dermatologista, você tem o psiquiatra, você tem todo o segmento dentro, é praticamente um hospital, né? Dentro de um prédio comercial na área de saúde. Eu acredito sim que vai haver mudanças. O próprio, eu não digo talvez uma coisa diferente, um coworking dentro da área da medicina, mas o que a gente vê assim também muitos médicos que tinham clínicas sozinhos também se agrupando, se juntando para montar vamos dizer assim, um grande espaço onde eles atendam tudo, até compartilhando despesas, que hoje a gente fala assim que é o grande case do negócio, né? Por que eu vou manter uma despesa sozinha se eu posso compartilhar e atender? Claro que eu falo assim, isso é de cada um, né? É de cada segmento, mas eu vejo um grande crescimento nessa parte de saúde, que é a centralização de vários profissionais num único local. Ele é tecnólogo em negócios imobiliários, corretor de imóveis, perito, avaliador e conselheiro regional do Cresce, é vice-presidente regional oeste do Secov Paraná e presidente do Sindicato da Habitação do Paraná desde 2008, é proprietário da LAL e atua no ramo imobiliário há praticamente 25 anos. Luiz Antônio Langer foi o convidado da live das 10h30 desta segunda-feira, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, e do vice Genésio Pegoraro. Mais uma vez te agradeço pela presença, Luiz. Eu é que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco para o mercado, e mais uma vez aí parabenizar o Michel e toda a sua diretoria, principalmente nesse passo que ele deu aí da MediaSIC, né, que é a Câmara de Mediação, que é uma modalidade nova aí para o mercado, mas muito ágil e eficiente, e de abrir as portas para a gente poder falar um pouquinho do mercado imobiliário, né? São coisas novas que estão acontecendo, eu acho que as pessoas têm que repensarem. Eu falo muito isso, que principalmente já na nossa região, nós vemos aí de famílias de italianos que trabalharam uma vida para guardar, que era para acumular, né? E hoje eles
pensam e vê, né, que não adianta você ter uma fortuna e você não poder aproveitar ela, porque hoje a doença ela vem para todos e leva a todos de uma forma, ela não seleciona, né? Então eu falo assim, hoje você tem que viver bem, você ter o espaço da sua moradia dentro daquilo que te acomoda. Nós vamos ver muita mudança em relação aos projetos de imóvel, né? Você vai ver aí muito prédio com sacada e churrasqueira, que há necessidade, muitos condomínios de chácaras que as pessoas vão voltar. Eu vejo que o que era o êxodo rural nos anos 80 aí, que era uma grande preocupação, a gente vai ver muita gente voltando para o interior, que é melhor para se morar. Então a gente vai ver muita mudança no mercado imobiliário nos próximos anos. Então agradeço mais uma vez aí a participação de todos, em especial aí a toda a diretoria da SIC por essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o mercado. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.